E agora a gente faz um alerta sobre os riscos de quedas em idosos. Esse tipo de acidente, gente, costuma acontecer muito em casa e os motivos podem ser diversos, como fraqueza, uso de alguma medicação, perda muscular e até mesmo problemas neurológicos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a médica da saúde do idoso, a Natália Sardinha, que vai falar dos riscos e orientar o que fazer em caso de acidente. Bom dia, Natália. Seja muito bem-vinda, doutora Natália, aqui com a gente. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E agradeço pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante e tão frequente. Tá certo. Gente, a Natália é nova, né? A médica nova. E quando falaram, vem uma médica aqui para falar da saúde do idoso, eu já esperava uma pessoa com mais idade. Natália, mas enfim, eu falei vários desses motivos. Então, tudo isso que eu citei realmente pode ocasionar acidentes com os idosos em casa, né? Sim, temos que ter muita atenção, porque o idoso nem sempre apresenta sintomas típicos de uma infecção de urina, por exemplo. Ele simplesmente começa a cair. Então, se você tem um idoso em casa caindo com muita frequência, procure atendimento médico. Tá certo. E, por exemplo, essas questões que eu falei para o neurológico é muito preocupante, né, doutora Natália? Sim, nós temos a questão cognitiva, que é muito importante. Então, precisamos fazer essa avaliação frequente, avaliar o risco de demência, então o paciente cai mais. Questões também relacionadas à parte sensorial. Então, se o óculos de grau do paciente está adequado, se ele precisa usar um aparelho auditivo. Essa questão que você falou mais cedo também sobre perda de massa muscular, o tratamento de osteoporose, artrose. O uso de medicações, é muito comum no idoso também a polifarmácia, que é o uso de 5 ou mais medicações, e com isso esses remédios acabam interagindo entre si e causando alguns sintomas como tontura, então a gente tem que ter muito cuidado. Tá certo. Ô, doutora Natália, a gente percebe também, como eu falo também dessas quedas, a casa, se a gente não tiver o cuidado ali, ela pode ser uma grande armadilha. Por exemplo, pessoal, você que está nos assistindo, você que está acompanhando o Jornal Brasil Central, olha só, tem ali muitas vezes a questão do tapete, né, Natália? É escada. Então, assim, o móvel, de acordo com que o móvel está ali dentro de casa, né, colocado, ele pode ser uma armadilha também para esse idoso. Então, quer dizer, essa casa para o idoso, se ela não estiver bem preparada, né, doutora Natália, ela pode ser um campo minado para esse idoso. Com certeza. Muita atenção ao piso mais escorregadio, objetos soltos pela casa, até um animal de estimação, dependendo, a gente tem que ter cuidado. Atenção à luminosidade também. Um momento que o idoso cai muito é à noite, entre a cama e o banheiro, quando, né, ele vai ao banheiro. Então, deixar esse caminho muito livre, bem iluminado. Atenção às medicações, às vezes o idoso usa um remédio que a gente chama de diurético para fazer xixi à noite. Então, avaliar se há a possibilidade de colocar esse remédio durante a manhã, para ele não ficar levantando muitas vezes. Atenção se ele precisa, por exemplo, usar uma bengala, o andador. Então, tudo isso é muito importante. Tá certo. E outra coisa assim que eu queria ver também, tem a questão ali, às vezes, de alguns objetos que o idoso precisa, às vezes, ficar longe ali dele, ficar longe do alcance. Precisa ter cuidado com isso também, né? Sim, muito cuidado. É importante a gente ter essas barras de auxílio, né, no banheiro, no corredor, mas precisamos avaliar também a funcionalidade. A gente não avalia só a idade. Então, avaliar que muitas vezes, e realmente auxilia ter barras para apoio, mas dependendo, se for um idoso muito frágil, ele também pode cair e bater a cabeça nessa barra que estava ali para apoio. Então, precisa de um acompanhamento médico para avaliar quais são os apoios necessários e mais indicados de acordo com a idade, de acordo com a funcionalidade dele. Doutora Natália, banheiro. Aí eu vou citar aqui uma ponta da casa muito preocupante, né? Tem que ter cuidado. Às vezes, se você puder, nós tivemos aí, edição, pode voltar para mim aquela imagem que nós temos ali. É um corrimão no banheiro, doutora Natália? Sim. Que é importante, né, se tiver? Muito importante, muitas vezes avaliar se tem necessidade de uma outra pessoa ali auxiliando, ter muita atenção, porque é um lugar muito perigoso, muito escorregadio, né? Muita atenção à questão do calçado. É muito comum o idoso usando chinelo e é um perigo. A gente precisa de um sapato ali mais firme no pé, preso no calcanhar, com um solado preservado, para não correr o risco de cair, bater a cabeça, pode ter um sangramento e ser mais grave. Tá certo. E aí eu queria saber outra coisa. Nessas quedas, a gente percebe que às vezes o pé, a perna, o braço, mas doutora Natália, a cabeça tem que ter muito cuidado, né? Com certeza, é muito perigoso, porque como falei, esse idoso pode cair, ter um sangramento e pode até levar à morte. Então, muita atenção a isso, muito perigoso. Tá certo. Doutora Natália, e essa questão também, às vezes, dos medicamentos, né? Como que as pessoas ali que estão em casa
podem ter o cuidado de dar aquele medicamento no horário correto, evitar que às vezes que esse... Porque já aconteceu, inclusive, doutora Natália, a gente está falando de queda e tal, desses riscos, mas meu pai aconteceu ele tomar o remédio errado. Isso. Ele tomou uma colher de sopa de Rivotril. Nossa, é muito Foi perigoso. parar no hospital. Sonolento demais. Isso, a gente tem que ver a indicação das medicações, muito cuidado com a automedicação. Muitas vezes, meu vizinho tomou esse remédio, acho que eu vou tomar também. Cuidado com a automedicação. Então, sempre reavaliar essas medicações, avaliar se tem necessidade de uma supervisão para entregar esses remédios, para não ter essa confusão e não, né, causar algo mais grave. Tá certo, doutora Natália. E essa questão também, às vezes, a gente vê ali que o idoso precisa da muletinha, né? Isso. Aquela muleta. Também tem que ter muito cuidado com a muleta, ver se aquela muleta é adequada ali pro idoso, né, doutora Natália? Tem a questão da altura, então, às vezes, a muleta pode até atrapalhar mais do que ajudar, se ela não estiver adequada para o idoso. Então, tem que ter a altura adequada. Às vezes, esse paciente não precisa tanto da muleta, agora ele precisa de um andador. Então, avaliar cada caso para ver qual que é o suporte que ele precisa. E por falar também nisso, a gente percebe, eu estava falando do banheiro, a gente tem ali alguns que precisam ali, ó, tá aí, a cadeira de banho. Isso. Esse item é importante, né, doutora Natália? Sim, porque muitas vezes o idoso não consegue ir sozinho, então com a cadeira fica mais seguro dar banho nesse paciente, evitar que ele escorregue e, né, tenha consequências mais graves, com certeza. Doutora Natália, tem infelizmente uma doença que acomete muitos idosos, que é a questão do Alzheimer, né? Quais os cuidados para aquele idoso que está com Alzheimer e a pessoa que está lidando com ele todos os dias? Sim, o paciente com Alzheimer precisa ainda mais de supervisão, porque tem esse risco das medicações, ele tomar a medicação errada, esquecer de tomar a medicação. Então, a gente precisa reforçar essa supervisão em relação às medicações, em relação ao suporte ali dentro de casa, em relação aos sapatos, como a gente já falou, a adaptação da casa tem que ser ainda mais importante. Então, realmente, o idoso com comorbidades, como a demência de Alzheimer, precisa ainda mais dessa atenção. Tá bom. Ó, queremos agradecer, então, a presença, né, da doutora Natália Sardinha. Eu que agradeço. Ela que é médica da saúde do idoso do Hospital Estadual de Trindade, lá do ETRIM, né? Isso. Você veio de Trindade. Sim. Nossa Terra Santa. Maravilhoso. Doutora Natália, manda um grande beijo, um grande abraço, pessoal do Trindade. A gente tem uma audiência muito bacana em Trindade. Alô, Trindade, a gente tem uma audiência muito carinho. Obrigado. Eu que agradeço.